Olá, olá, Guerra de volta aqui no Altos Papos. Bom, se você está acompanhando os assuntos que eu estou trazendo, que o pessoal da Forja, Daniel, Mira, Carol, estão trazendo também, você talvez esteja percebendo que essa coisa do Shu, do Ha e do Ri estão muito fortes nas nossas conversas, principalmente acho que na minha conversa, porque esse processo de transformação pessoal, de saber se inventar, se reinventar, se conduzir, de ter autonomia, de ser um espírito livre, capaz de se moldar o tempo inteiro conscientemente, é o processo que eu busco há muito tempo, mas que só recentemente tem se tornado muito consciente e muito estratégico, no sentido de conduzido voluntariamente, né? Empoderado com o poder de conduzir isso, ao invés de simplesmente viver e observar o que está acontecendo na vida e com você mesmo e comigo mesmo, etc. E eu tenho tentado muito entender as causas e as respostas ou técnicas ou o que pode ajudar na condução ativa desse se descobrir e se conduzir, né? E principalmente nesse aspecto profissional, que é a fase que eu vivi recentemente. Vivi como designer visual desde os 17 anos, quando eu entrei na universidade. Me formei em 2005, me tornei profissional para valer, e de 2005 até 2015, mais ou menos, eu fui designer visual. Eu me baseei, eu achei que eu era o que eu fazia, né? E aí isso começou a gerar mais questões internas. Durante um momento isso me realizou, e em algum momento isso deixou de me realizar tanto, achar que o Vitor Guerra era o que o Guerra fazia como designer visual. Eu comecei a entender que era um pouco mais do que o que eu fazia, né? Eu era mais do que o que eu fazia, e isso despertou um questionamento e um trabalho psicológico interno maior do que o trabalho só de design visual, até culminar numa transformação nos últimos anos muito grande, de eu perceber que eu não era o que eu fazia, mas que eu era também o como eu fazia as coisas, e que na verdade muito mais do que isso, o porquê eu fazia as coisas, né? Por isso que eu tenho falado tanto nisso, porque é algo que eu tenho pensado e vivido muito, e algo que eu tenho tentado entender uma vez que eu tenho conseguido conduzir isso e tenho percebido que pessoas também vivem o que eu vivi, esse medo de será que eu vou ser capaz de lidar com o futuro? Será que eu vou ter que ser estarei aprisionado nisso que eu sou para sempre? Será que o resto da minha vida vai ser... A minha vida foi emocionante só até aqui, e daqui para frente é só aceitar que ela é mais do mesmo e que limitado? Será que eu cresci tudo que eu tinha que crescer para crescer, e agora eu tenho que aceitar essa limitação? Tanto no sentido pessoal, de propósito, de realização pessoal, quanto no sentido profissional e material e de experiências de vida. Será que tudo que eu tinha para construir foi até aqui, depois acabou? É só aceitar que a viagem vai ficar chata e simples mesmo? E aí, como eu tenho visto que tem muitas pessoas nesse processo, nesse momento, e com esse questionamento, eu tenho me esforçado muito para entender o que pode ajudar a dominar isso e assumir as rédeas disso, e de fato operar uma transformação pessoal e profissional. E em parte é do que eu tenho aplicado, que tem funcionado. Eu tenho tentado entender para poder transmitir e ensinar para as pessoas. Beleza, isso é uma introdução de 4 minutos para o assunto principal. E o assunto principal você conhece o Círculo de Ouro? Tem um cara chamado Simon Sinek, que trouxe um conceito, conseguiu sacar uma lógica muito universal e presente em todas as coisas,
que é o Golden Circle, que, enfim, já apareceu em outros momentos com outros nomes, outras pessoas já perceberam e conseguiram traduzir isso para uma linguagem humana e capturar isso para que a gente consiga usar conscientemente, mas ele trouxe numa linguagem contemporânea, numa linguagem de hoje e muito simples de usar, que é o Golden Circle. O Golden Circle, ele diz que a gente costuma lidar com as coisas, né, corpóreas, as coisas concretas, e ele coloca isso no Golden Circle como sendo a esfera do o que, né? Então o carro é um o que, por exemplo. O que é? É um carro, é uma estrutura metálica que tem espaço dentro, oco, para caber pessoas e coisas, objetos, e tem um motor que te conduz, enfim, você sacou, né? O que? Só que o que por si só, ele tem comos, ele tem um monte de mecanismos e lógicas que possibilitam que o que de fato faça aquilo. Então eu vou corrigir o meu que. O carro é um objeto que te transporta de um lugar para o outro. Você fala, pô, entendi, muito legal. Aí você pode descrever isso mais, metálico, e parará. Você fala, tá, e como ele te leva de um lugar para o outro? Ele tem um espaço oco, ele tem que comportar você confortavelmente, ele tem que ter um motor, ele tem que ter um combustível, você coloca as coisas assim, assim, assado, e vai funcionar assim, assim, assado. Esse é o como aquele o que consegue cumprir o papel dele, né? Só que antes do o que e do como, existe uma esfera que é o do porquê, que é o da necessidade e da motivação das coisas existirem. Então, não interessa existir um carro se as pessoas não têm uma motivação anterior, que é uma necessidade de se locomover de um lugar para o outro. Para viver, as pessoas precisam se locomover para fazer alguma coisa, mesmo que seja se locomover entre espaços muito curtos. Ela precisa andar, ela precisa correr, ela precisa ir de um ponto para o outro para poder executar as suas tarefas vitais, mesmo que seja nas tarefas vitais, de comer, de se preservar, de descansar, para se manter um organismo funcionando. E a gente sabe que o ser humano, ele é muito mais do que um ser fisiológico, e a gente também se movimenta por questões sociais, por questões psicológicas, por questões espirituais no sentido psicológico, não necessariamente porque tem uma força externa te movimentando, mas porque você sente um vazio psicológico e busca respostas na vida, e isso também te motiva. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. A origem das motivações humanas é assunto para outro vídeo. Mas o fato é que faz parte do princípio da vida o movimento, a necessidade de alternância entre estados e espaços, lugares, etc., né? Entre momentos e por aí vai. Isso é justamente o que dá a noção de tempo, mas isso também é um assunto para outra vídeo, viu? Vai gravar vídeo, dá umas treta no meio do caminho, o cara atravessando a rua loucamente no meio da rua, tá doido? E o tempo é justamente a percepção, não sei se fisicamente isso está correto, mas é uma reflexão filosófica. A alteração do espaço é o que gera a noção de tempo. E espaço e tempo são princípios fundamentais da vida. Sem tempo não há vida, significa que está tudo inerte. E quando há inerte, significa que nada se movimenta, nada precisa se movimentar. E aí, quando isso acontece, significa que não há expressão de vida. Então é normal que todas as pessoas precisem se movimentar. Isso era um assunto sobre o carro, né? Que viagem, tá? Tava falando que as pessoas precisam se movimentar. Aí esse é o porquê de existir um como se movimentar e um o que para você se movimentar. Começa pelo porquê, pela sua necessidade, pela sua motivação. Aí você fala, preciso me movimentar mais rapidamente entre espaços maiores. Fala, tá, como isso é possível?
Cara, isso é possível tendo um veículo que te leve. Isso é possível você correndo mais rápido. Isso é possível você montando num cavalo. Isso é possível você pegando um elástico, se amarrando nele e deixando o elástico te levar. Você começa a procurar vários comos na natureza para você conseguir realizar o seu porquê, que é uma necessidade, algo que você precisa e algo que te motiva, algo que você deseja, né, viver, realizar. Você quer ter aquela possibilidade, aquele, entre aspas, poder. E aí você começa, a sua cabeça criativa começa a pensar o como isso poderia acontecer, como eu poderia me deslocar em espaços maiores, num tempo menor. Aí você começa a desenvolver possibilidades, até que no final você acha um o que possibilita aquele porquê e aquele como existirem. Isso é natural. Esse é o Golden Circle. Todas as coisas existem, elas são o quês, elas têm um mecanismo que é o como, que é o que possibilita aquele o que ser funcional e realizar o propósito dele. Só que muito antes do que e do como existe o propósito, que é o que justifica cada coisa existir no nosso mundo, o que justifica a gente se movimentar, o que justifica a gente trabalhar, o que justifica a gente ser criativo, o que justifica a gente sempre estar buscando soluções, etc, etc, o que justifica a gente sempre estar vivendo. Então entender isso, esse Golden Circle, o porquê, o como e o que, é muito, muito, muito poderoso. Eu acho que é algo que é subestimado. É cada vez mais intuitivo para as pessoas, que só o que não preenche, não realiza, não tem todas as respostas. E a gente começou, como resposta a essa percepção de que só o que não é suficiente, a pensar no como e a valorizar os comos, os benefícios, as características daquilo. E isso já é uma camada de valor. Só que agora a gente começa a entender que isso também não é suficiente e começa a se questionar internamente, psicologicamente, sobre os porquês. E como isso se relaciona com carreira? Esse é o ponto. Toda essa volta para chegar num assunto, numa mensagem, numa moral, na síntese, que a gente conduz a nossa vida muito baseada no que somos, certo? Só que eu aposto que se você obteve algum grau de sucesso, de acerto no que você se propôs a fazer enquanto profissional, enquanto técnico, enquanto você se enxergava numa pessoa que fazia alguma coisa e que o seu valor estava no que você era capaz de fazer, quando isso gera algum sucesso, eu tenho certeza que as pessoas, na verdade, começaram a perceber valor no seu como você faz aquele o quê. Então, cara, tem vários designers no mundo, mas o Vitor faz isso de um jeito que só o Vitor faz. E isso faz as pessoas me quererem por perto. E isso me faz ser mais desejável, me faz ser mais confiável, me faz ter algum diferencial, algum valor para quem precisava de mim. Então, mesmo que as pessoas me contratassem pelo quê, tem lá uma vaga de designer visual e me contratavam para ser designer visual, entre as opções disponíveis, as pessoas me escolhiam não só porque eu fazia design visual de um jeito que outra pessoa não fazia, mas era o como eu trabalhava fazendo design visual. Ou seja, no fundo tem uma habilidade minha, é psicológica, é pessoal de fazer, é um jeito pessoal, psicológico do Vitor Guerra de fazer design visual. E eu demorei muitos anos para perceber que o feedback das pessoas sobre mim não era sobre as cores que eu usava, as letras que eu usava, os papéis que eu usava, mas sobre o como eu conseguia usar papéis e cores e tipografia. E mais, eu comecei a perceber ao longo do tempo que era o como eu lidava com essas pessoas para ajudá-las a resolver seus problemas. E mais recentemente, e aí pronto, essa foi uma grande constatação. O valor, o nosso valor, o seu valor, o meu valor, está no como você faz, é no jeito que você faz, não no que você faz, tá? Aí,
depois disso eu comecei a perceber que as pessoas se aproximavam de mim independente de saber o que eu fazia e de como eu fazia, mas porque elas viam em mim uma motivação e um posicionamento perante as coisas que era diferente. Ou seja, as pessoas começam a se aproximar pelos seus porquês, pelas suas motivações para fazer as coisas. Então, feedbacks. Cara, eu não sei o que você está fazendo, eu não vim por causa disso, isso foi legal, a aula foi legal, o trabalho foi legal, tá muito bacana, resolveu o problema, beleza. O como foi conduzido foi muito bacana, também não há problema sobre isso. Mas o que ficou marcante, estou falando um feedback que eu recebi, é que você tem um brilho no olho, você tem energia, você tá lá e você, caraca, você ama o que você está fazendo e você quer que aquilo dê certo mais do que tudo, e você quer que as pessoas saiam dali com alguma coisa, depois que elas saíram daquele processo, você quer que as pessoas saiam de lá com a sacola cheia, com a mão cheia e com o coração cheio. E é isso. Então as pessoas começaram a me procurar para fazer projetos e para buscar orientação, algum conselho, alguma aula, algum curso, algum ensinamento, não pelo o que eu ensino e nem pela minha didática, que nem é tão boa, eu nem estudo, tem um monte de ferramentas que eu quando eu percebo que elas existem, eu falo, caraca, precisa de muito mais ferramentas, dá para construir isso, existe um design instrucional e eu ainda sou ruim nisso, eu preciso melhorar, mas as pessoas também não vêm pelo como, vêm pela motivação, elas querem comungar da visão de mundo, pela motivação, pelo sentido, pelo porquê das coisas. Então essa eu acho que é uma das chaves, nessa minha busca por entender o porquê a gente busca tanto as coisas psicologicamente, porque a gente sente vazios, mesmo depois de ter conquistado várias coisas, vários quês na nossa vida, ainda assim o lado psicológico continua tendo necessidades e motivações de buscar mais e mais e mais, e eventualmente até de jogar fora o que a gente buscou para construir novas coisas, porque a gente se sente sempre inseguro em relação às situações da vida, mesmo a gente já tendo conquistado segurança, a gente continua se sentindo inseguro. E eu acho que esse Golden Circle, aplicar ele pelas experiências que eu vivi, pelo que eu estou enxergando hoje, me dá muita clareza, me elucida, esclarece muitas coisas sobre a vida, sobre o que eu estou vivendo e sobre o que eu vivi, sobre as respostas que eu achei. E eu acho que aí tem uma chavezinha para você aplicar na tua vida também. Tá aí uma ferramenta, não só o que ferramenta enquanto coisa, mas o como ela trabalha e o porquê ela é tão universal. E a gente vai trazer isso mais para a Forja e mais para a Golden Grids Academy, mais para o Napkin Talk, mais para o Knows, para poder te ajudar aí, tá? Inclusive, última chave. Golden Circle é a mesma coisa que Knows, Psique e Soma, mas isso é assunto para outro vídeo e outra conversa. Tchau, até mais, falou!